Quem está falando aqui é o Felipe, o administrador da página, e hoje iremos começar mais uma live. A live de hoje é com o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, o professor Alderi Matos, um amigo querido aqui da página História da Reforma. Eu irei enviar o convite para o professor Alderi para nós falarmos. Essa será a segunda live do especial aqui da página História da Reforma. Nossa segunda live sobre a história da Reforma Protestante. Será a segunda live do especial da Reforma Protestante da página História da Reforma. E nesse especial iremos tratar sobre a história da Igreja Presbiteriana, no seu contexto global e brasileiro. Vou enviar aqui o convite para o professor Alderi. Boa noite, professor Alderi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, sim, graças a Deus. O pessoal já vai chegando aí aos poucos. E Beleza. quem não está aqui vai vendo a live depois, o pessoal vai vendo, a gente tem uma boa quantidade de visualizações. E, professor Alderi, primeiramente eu quero agradecer pelo senhor ter aceitado o convite aqui para participar desse primeiro especial da Reforma Protestante aqui da minha página História da Reforma. Com grande alegria o senhor aceitou, com grande alegria eu também, né, te enviei esse convite, com enorme prazer o senhor aceitou. Te agradeço bastante por isso. E, professor Alderi, eu quero que você se apresente para aqueles que estão nos assistindo e para aquelas pessoas que irão assistir essa live sobre a história do presbiterianismo depois. Quem é o seu Ed, qual a sua igreja, qual a sua profissão, quais são os seus estudos, sua área de estudo. Que o senhor se apresente, professor Alderi. Em primeiro lugar, Felipe, obrigado aí pelo convite para participar, né? É uma alegria estar com você e poder falar a respeito desse assunto com o qual eu venho trabalhando há tanto tempo, né? Com o qual eu tenho tanta familiaridade, que é a história da IPB. Mas meu nome é Alderi Souza de Matos, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há quase meio século. Eu sou professor de Teologia Histórica no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo, que está ligado ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, né, já há muitos anos trabalhando lá no CPAJ. Além de ser o professor de Teologia Histórica, eu também sou o editor da nossa revista teológica, Fides Reformata, e sou também há muitos anos, desde 1999, então já por 25 anos, o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. No momento, eu me encontro aqui nos Estados Unidos, perto da cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, onde estou fazendo amplas pesquisas de documentos relacionados com a história do presbiterianismo no Brasil. Estou fazendo essas pesquisas no maior arquivo presbiteriano dos Estados Unidos, a Sociedade Histórica Presbiteriana, que fica no centro de Filadélfia, inclusive nas proximidades do local da independência dos Estados Unidos. Então, uma região muito histórica aqui dos Estados Unidos e de Filadélfia. Então é isso. Eu sou casado com a Cíntia, tenho dois filhos, o Pedro e o Luiz, e então, desempenhando essas funções, já publiquei diversos livros sobre a história da IPB, inclusive dois livros grandes de biografias dos nossos antigos personagens. Acabei de entregar na editora Cultura Cristã o material de um terceiro volume que vai abranger os missionários americanos e os pastores brasileiros dos anos 20 e 30, uma quantidade muito grande de gente, mais de 200 personagens. E tenho também escrito muitos artigos que são publicados em diferentes periódicos, Brasil Presbiteriano, Revista Ultimato e outros, né? E estou também
agora administrando um site de história da igreja. Não só história da IPB, mas história do cristianismo, história da reforma, história do movimento reformado, história do protestantismo no Brasil. Então, um site muito rico, com muito material interessante. O endereço é IPB História e Identidade, tudo junto, IPB História e Identidade.com.br. Então, mais uma vez, Felipe, é um prazer estar com você para tratar a respeito deste assunto. Também é um prazer enorme para mim, professor Alderi. Para aqueles que não sabem também, eu escrevo alguns artigos, e um dos artigos que eu escrevi para a revista Consciência Puritana, eu tive a honra do professor Alderi corrigir esse artigo para mim, me dar algumas dicas, alguns insights para melhorar a qualidade do artigo. Para aqueles que não sabem, eu escrevo para o blog Em Garagem Reformei História Brasil. E eu agradeço a Deus, professor Alderi, pela sua vida e pelo trabalho que o senhor tem desempenhado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, indo para a live, professor Aderi, primeira pergunta da nossa live é como surgiu o presbiterianismo? O presbiterianismo tem as suas raízes na reforma suíça. Então, o primeiro movimento de reforma foi a reforma luterana, a reforma alemã, e poucos anos depois surgiu um movimento inspirado pela reforma alemã no país vizinho, a Suíça. Esse movimento teve algumas semelhanças, mas também teve algumas diferenças em relação à reforma alemã. E o fundador da reforma suíça foi o sacerdote Ulrico Zwinglio, que trabalhava na cidade de Zurique, naquela região de língua alemã da Suíça. Anos mais tarde entrou em cena o outro grande reformador da Suíça, que foi João Calvino, na parte francesa, na parte de língua francesa, na cidade de Genebra. Então, foi assim que começou o chamado movimento reformado, que é a matriz, que é a origem do presbiterianismo. Então, a partir da Suíça, esse movimento se divulgou por muitas regiões da Europa, França, a pátria de Calvino, Alemanha, o leste europeu, por exemplo, a Hungria, a Polônia, os Países Baixos, Bélgica e a futura Holanda, que não existia ainda naquela época, e finalmente nas Ilhas Britânicas, então Inglaterra, Escócia e Irlanda. E então foi na Escócia, a partir de 1560, sob a liderança de John Knox, que surgiu o nome Igreja Presbiteriana. As igrejas calvinistas até então se chamavam, e continuaram se chamando, né, na maior parte da Europa, igrejas reformadas. Então foi na Escócia, de John Knox e seus sucessores, que surgiu o termo Igreja Presbiteriana, destacando, né, o fato de que no presbiterianismo as igrejas são governadas por presbíteros, como nós vemos claramente no Novo Testamento. Além disso, os presbíteros são os equivalentes dos anciãos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento vemos inúmeras referências a esses líderes que eram os anciãos. No Novo Testamento, os presbíteros. Inclusive, a palavra significa a mesma coisa, né? Presbítero em grego significa homem mais velho, homem mais experiente, ancião, no sentido literal ou figurado. E esses presbíteros, então, governam a igreja não individualmente, mas reunidos em concílios. Então, na base, na igreja local, o conselho, também chamado de consistório ou sessão, depois o presbitério, daí o sínodo e, finalmente, a Assembleia Geral ou Supremo Concílio. Todos esses órgãos são constituídos de presbíteros de duas naturezas, os presbíteros
docentes, que são os pastores, e os presbíteros regentes, que são membros da igreja, eleitos para essa função, para o presbiterato. A partir do século XVIII, começou então a haver uma grande difusão do presbiterianismo pelo mundo, por dois meios, por dois veículos: imigração e missões. Então, imigrantes escoceses foram para muitas regiões e levaram com eles o presbiterianismo, e também as missões levaram a igreja presbiteriana para os quatro cantos da terra. É importante o ingresso do presbiterianismo nos Estados Unidos, nos futuros Estados Unidos, quando ainda eram aquelas colônias inglesas da América do Norte. Isso aconteceu no século XVII, mas principalmente no século XVIII, depois de 1700. Então, milhares de imigrantes chamados escoceses irlandeses foram para a América do Norte e levaram consigo a sua igreja presbiteriana. E a organização do presbiterianismo começou exatamente aqui nessa região onde eu estou residindo temporariamente por um ano, aqui em Filadélfia. Em Filadélfia foi organizado o primeiro presbitério, 1706, o primeiro sínodo, 1717, e a Assembleia Geral, que nós chamamos no Brasil de Supremo Concílio, 1789. E dos Estados Unidos, então, por meio das missões, a igreja presbiteriana foi levada para muitos países, inclusive o Brasil, em 1859, por meio do reverendo Ashbel Green Simonton. Então, basicamente, essa é a história e essa é a origem da igreja presbiteriana. É interessante isso, muito interessante. Porque você vê que realmente o presbiterianismo, desde o começo, ele teve-se uma identidade, uma certa identidade missionária, uma certa preocupação missionária. A teologia reformada, ela tem-se uma certa preocupação em fazer missões. E, professor Alberi, a próxima pergunta eu queria saber quem foi o reformador escocês John Knox. Pois é, John Knox era esse indivíduo que foi alcançado pela reforma escocesa, ainda quando era bem jovem. A reforma escocesa não começou com Knox. Ele já foi um herdeiro de dois indivíduos que o precederam, né? Então, houve esses dois pregadores iniciais, os quais ambos foram martirizados, foram mortos por serem protestantes, né? E, inclusive, o Knox trabalhou de maneira muito próxima com um deles e foi até seu guarda-costas por algum tempo. Existe um quadro, né, que mostra esse pregador lá falando, e por trás dele, segurando uma enorme espada, com aquele cabo grande para ser segurado com as duas mãos, está o Knox, de pé, como guarda-costas. Mas é isso. Então, o Knox se converteu, abraçou a causa protestante primeiro, e depois o que aconteceu? Ele foi para a Inglaterra. Depois de uma série de experiências, ele inclusive foi prisioneiro nas galés, né? Foi prisioneiro num navio, teve que remar lá esse navio para cumprir a sua pena, mas daí foi solto e foi para a Inglaterra, quando subiu ao trono a rainha Maria I. A Maria I era filha do famoso Henrique VIII. Então, o Henrique VIII reinou, depois reinou seu filho Eduardo VI, e daí subiu ao trono a Maria I, que era irmã do Eduardo VI e filha do Henrique VIII. E ela
fez uma perseguição pavorosa contra os protestantes ingleses. O protestantismo estava começando a se tornar a religião da Inglaterra. E ela reagiu furiosamente contra isso, promoveu uma perseguição muito grande e mandou para a fogueira, mandou que fossem queimados vivos, queimados na fogueira, cerca de 270 líderes do protestantismo inglês, inclusive o mais alto eclesiástico da Inglaterra, o arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, que havia abraçado o calvinismo, a fé reformada. E outros, muitos outros, para escapar dessa perseguição, fugiram para o continente. Foram como refugiados para o continente, entre os quais John Knox. No meio de todo esse pessoal estava lá o John Knox. E para onde que eles foram? Várias cidades, mas principalmente Genebra, a tal ponto que foi criada uma igreja inglesa em Genebra. Tantos eram os refugiados, né? Uma igreja de língua inglesa. E o John Knox fez parte desse grupo e teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Calvino e aprender com Calvino a fé reformada. Isso foi importantíssimo. E daí ele retornou para a Escócia em 1559 e no ano seguinte o parlamento escocês criou a igreja reformada da Escócia, a igreja presbiteriana, sob a liderança do John Knox. Então, o Knox foi esse líder extraordinário, um homem impetuoso, de temperamento forte, um grande pregador, autor de diversos livros, autor de documentos confessionais, como a Confissão Escocesa, né? Junto com alguns colegas ele produziu essa confissão, e ele deixou uma marca profunda, então, no seu país, a Escócia, e também na história do movimento reformado, na história do presbiterianismo. Então, é uma figura exponencial, um dos líderes mais importantes do movimento reformado mundial, é essa grande figura, né? Esse grande pastor, pregador, reformador, escritor, teólogo, que foi John Knox, foi pastor por muitos anos da igreja, da magnífica igreja de St. Giles, ou Santo Egídio, nome antigo, né? Lá no centro da cidade de Edimburgo, que foi também a sua cidade natal. John Knox era natural lá de Edimburgo. Inclusive, recentemente, quando a rainha Elizabeth II faleceu, o seu corpo esteve, né, durante toda uma noite nessa igreja histórica que tinha sido pastoreada pelo John Knox. E a rainha Elizabeth, apesar de ser anglicana, mas ela tinha uma simpatia, um apreço muito grande pela igreja presbiteriana, e sempre que ela ia passar as férias na Escócia, ela frequentava uma igreja presbiteriana perto do seu castelo. Isso até agora, né, recentemente, até poucos anos atrás. Ela fazia questão de participar dos cultos da igreja presbiteriana. Então é isso, o John Knox é essa figura muito importante dentro da história do presbiterianismo. Eu só quero responder e também pedir ajuda para o reverendo Alderi responder uma pergunta aqui de um seguidor. O Rony Cruz falou assim, se não me permite, reverendo, fazer essa pergunta, ele diz assim: a igreja presbiteriana, em sua origem, tem um caráter missionário muito forte para vocês, né? Está perguntando assim para mim e para você. Ele falou: vocês acreditam que essas características estão se perdendo? Rony Cruz pergunta. Não, eu acho que a igreja presbiteriana continua interessada em missões, né? Os reformados fizeram muita missão no século XVI e no século XVII, né? Não foi à toa que o movimento de reforma protestante que teve maior difusão no século XVI foi o movimento reformado. Sim. Não foi o
luteranismo, não foi o anglicanismo, não foi o anabatismo, e sim a reforma suíça lá de Zwinglio e de Calvino. E então, como eu disse há pouco, né, França, Alemanha, leste europeu, Países Baixos, Ilhas Britânicas, como é que a fé reformada fincou raízes em todos esses lugares? Por um forte trabalho missionário, um forte trabalho de evangelização. E depois, né, ao resto do mundo. Nós temos um episódio muito interessante que aconteceu no nosso país, o Brasil, em pleno século XVI, no começo da nossa história, a França Antártica. Então, aquele indivíduo lá, o Villegagnon, fundou uma pequena colônia francesa numa ilha lá da Baía da Guanabara, o futuro Rio de Janeiro, que nem existia ainda. Isso em 1555. E depois, a convite dele, a Igreja Reformada de Genebra e o próprio reformador João Calvino mandaram um pequeno grupo de missionários para a França Antártica, que chegaram, né, em março de 1557, no dia 10 de março de 1557, esse grupinho realizou o primeiro culto protestante das Américas, de todas as Américas. O primeiro culto protestante em geral e reformado em particular. 10 de março de 1557. Mas qual que era o objetivo desse grupo, que tinha ali a presença, inclusive, de dois pastores, Pierre Richier e Guillaume Chartier? Era implantar uma igreja reformada entre os colonos europeus da França Antártica e evangelizar os índios daquela região. Inclusive, esse experimento é considerada a primeira missão protestante fora da Europa. A primeira missão protestante, assim, aos pagãos. Né? E, então, ocupa um lugar muito importante na história das missões. Então, é isso. Desde a sua origem, o movimento reformado teve um forte interesse e um forte envolvimento com missões. Agora, o que acontece? São muitos anos que se passaram, né? Quase 500 anos. Então, algumas igrejas reformadas hoje em dia, principalmente por causa do liberalismo teológico, do ecumenismo e, enfim, outros fatores, né? A própria secularização que tem afetado muitas igrejas, perderam o seu zelo, o seu fervor missionário. Mas existem muitas igrejas que ainda continuam profundamente interessadas em missões, investindo em missões. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a Igreja Presbiteriana da América, PCA. A PCA tem um fortíssimo programa de missões, tanto nacionais, nos Estados Unidos, quanto em muitos países ao redor do mundo. Né? A própria Igreja Presbiteriana do Brasil tem a sua Junta de Missões Nacionais, tem a sua APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então é isso. Em alguns setores houve um esfriamento, isso é inegável, né? Mas em outros lugares, em outros contextos, continua havendo um interesse bastante grande. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, sempre está preocupada com essa questão. Né? Existe a consciência de que isso é importante para a igreja, de que a igreja precisa se envolver mais, investir mais, né? Atuar mais nessa área, mas isso continua sendo importante para o presbiterianismo, pelo menos para uma parcela do presbiterianismo internacional, a questão das missões. Muito bem respondida, Verano. E também
pessoal, não sei se vocês sabem, mas boa parte, se eu não me engano, do dízimo das igrejas presbiterianas é revertida para a missão, para missões. Então, assim, não vai uma pequena parte para outras questões, mas mais da metade, bem mais da metade, se podemos dizer, vai para o fundo missionário, vai para questões de missões transculturais, missões nacionais. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil investe fortemente em missões aqui no Brasil. A outra pergunta, reverendo Alderi, que foi uma pergunta que você até passou por cima, falou um pouco e pincelou, é como o presbiterianismo chegou no Brasil? O presbiterianismo chegou ao Brasil ainda bem cedo, né? Através desse experimento que eu mencionei há pouco, a França Antártica. Aqueles 13 indivíduos que vieram para a França Antártica em março de 1557 eram reformados. Os presbiterianos do continente europeu usavam o termo reformados em vez de presbiterianos. Mas eles eram a mesma coisa que os presbiterianos, só com um nome diferente, né? Então é isso. A primeira presença, entre aspas, presbiteriana, reformada, calvinista no Brasil foi essa, ainda no início da nossa história. No século seguinte, houve uma segunda presença muito mais forte, muito mais importante, que foi a presença dos holandeses no nordeste do Brasil, principalmente em Pernambuco e na Paraíba, o chamado Brasil holandês, de 1630 a 54, 24 anos. Nesse período, a Igreja Reformada da Holanda investiu pesadamente em missões no Nordeste brasileiro, fundando mais de 20 igrejas, 2 presbitérios e um sínodo, o Sínodo do Brasil da Igreja Reformada Holandesa. Então, essas foram as primeiras manifestações do movimento reformado, que é a mesma coisa que o presbiterianismo, né? Na verdade, o termo movimento reformado é um guarda-chuva assim grande que inclui, além do presbiterianismo, outros grupos, né? Além dos presbiterianos, também existem muitos batistas reformados, congregacionais reformados e assim por diante. Mas o presbiterianismo propriamente dito, com esse nome, então, surge no Brasil em meados do século XIX pelo trabalho do reverendo Ashbel Simonton, que foi enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América para iniciar uma missão no Brasil. Então, ele chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859, e essa, então, esse é o marco inicial do presbiterianismo com esse nome no Brasil. Então, a chegada do reverendo Simonton ao Rio de Janeiro, enviado pela Igreja Norte-Americana, pela Junta de Missões Estrangeiras lá de Nova York, então, em agosto de 1859. É assim que começa a trajetória do presbiterianismo, que este ano, então, já completou 165 anos de presença no Brasil. Muito obrigado. É uma presença muito marcante, é uma presença que realmente impacta. A igreja presbiteriana ela impacta vidas. Deus tem usado realmente poderosamente a igreja presbiteriana do Brasil para realmente como uma obra poderosa sua. A próxima pergunta é, professor Deri, qual a importância das confissões de fé para a igreja presbiteriana do Brasil? É uma importância fundamental. Toda igreja precisa ter uma identidade confessional, né? Toda igreja precisa ter clareza a respeito da sua fé,
a respeito daquilo que ela crê, a respeito daquilo que ela vê nas Escrituras, a maneira como ela entende, como ela interpreta a palavra de Deus. E, no caso da Igreja Presbiteriana, isso pode ser visto nos nossos documentos confessionais, que são de dois tipos: os catecismos e as confissões de fé. Os catecismos são na forma de perguntas e respostas. E as confissões de fé, então, têm um formato normal de parágrafos e capítulos, não estando na forma de perguntas e respostas. Mas tanto os catecismos como as confissões procuram definir, procuram sintetizar as principais convicções bíblicas dos presbiterianos. Convicções a respeito da Escritura, convicções a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito da igreja, a respeito da vida cristã, a respeito do futuro e assim por diante. Então, os catecismos são preciosos, são da mais alta relevância, porque eles contêm a nossa identidade doutrinária e teológica. Né? E se alguém pergunta, né, em que creem os presbiterianos? Quais são as doutrinas abraçadas pelo presbiterianismo? Então, deve olhar para as nossas confissões. E no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, os nossos documentos confessionais oficiais são os chamados padrões de Westminster, a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Esses três documentos contêm uma exposição organizada, didática, sistemática, desse sistema de doutrinas que nós chamamos a fé reformada. Porque isso é muito importante na fé reformada, né? Nós entendemos que as doutrinas não estão soltas, elas não são isoladas umas das outras, não são estanques, contidas em si mesmas, mas elas estão concatenadas, elas formam os elos de uma corrente, de um sistema completo. E então nós vamos encontrar as informações detalhadas, claras, explícitas a respeito desse sistema nos nossos documentos confessionais. Nem todas as igrejas reformadas aceitam oficialmente os padrões de Westminster. Tem outras igrejas que aceitam outros documentos da fé reformada, mas são documentos que contêm esse conjunto comum de convicções. Por exemplo, a Igreja Reformada da Holanda aceita as chamadas três formas da unidade, que são o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e os Cânones de Dort, os Cânones do Sínodo de Dort. Então, em vez dos documentos de Westminster, aceita esses três outros documentos, mas que também contêm a mesma fé reformada. Então, sem dúvida, é muito grande, muito significativa a importância dos catecismos para a Igreja Presbiteriana. Partindo, professor Deri, para as nossas últimas perguntas, eu separei aqui, nossas duas últimas perguntas. Eu acho que essa aqui, é a pergunta mais importante no contexto brasileiro de hoje em dia que estamos vivendo. Como ter uma identidade presbiteriana em meio a tanto liberalismo teológico, em meio a tanto ecumenismo, né, se podemos dizer assim, com religiões, com pessoas de outras seitas, de igrejas que não pregam a verdadeira palavra de Deus. Como ter uma identidade cristã ou uma identidade presbiteriana na própria igreja presbiteriana, que eu vejo que muitas igrejas presbiterianas não
seguem a confessionalidade só de nome e não adotam a verdadeira identidade da IPB, a verdadeira identidade presbiteriana. Como ter essa identidade presbiteriana em meio a esse caos, se podemos dizer assim? Olha, isso precisa começar nos próprios seminários da igreja, né? Na formação dos novos líderes, dos futuros pastores da igreja. Os seminários precisam ser muito claros, precisam ser muito enfáticos, precisam ser muito insistentes em mostrar para os seus alunos, para os futuros pastores, a importância de sermos uma igreja confessional, de valorizarmos a nossa herança teológica, as nossas convicções. Porque só isso é que vai dar solidez, é que vai dar estabilidade para a igreja, clareza e firmeza quanto às convicções. Então, muito importante o trabalho dos seminários. Muito importante também o trabalho realizado pelas próprias igrejas, pelos pastores, pelos presbíteros nas suas igrejas, por meio do púlpito, por meio da escola dominical, procurando incutir, imprimir nos membros, nos crentes, nos fiéis, a, a valorização da nossa boa teologia reformada. Né? Então, os nossos crentes, os membros das nossas igrejas, precisam ser formados, precisam ser discipulados, no sentido de conhecerem e valorizarem a boa doutrina reformada. Esse é um trabalho de base, esse é um trabalho que começa lá já com as crianças, começa com os adolescentes. Né? Precisamos investir nisso. Uma coisa que nós devemos valorizar também é a excelente literatura que nós temos hoje em dia a respeito do assunto. A nossa editora Cultura Cristã, a editora Fiel e outras, nunca publicaram tanto material reformado valioso como hoje. Né? Então, os títulos são as dezenas, as centenas. Essas obras precisam ser conhecidas do nosso público presbiteriano, precisam ser conhecidas pelos pastores, pelos seminaristas e pelos crentes de um modo geral, né? Tanto de obras de autores americanos ou de outros países, quanto de autores brasileiros. As pessoas conhecem mais alguns pregadores que se destacam na internet, né, ou na televisão. Então, Hernandes, Dias Lopes, Augustos, Nicodemos e assim por diante. Mas existem outros autores não tão conhecidos, mas que também têm produzido muita coisa preciosa que nós precisamos divulgar, que nós precisamos insistir para que as pessoas estejam lendo e também utilizar no nosso trabalho junto às nossas igrejas. E é algo que foi mencionado aí já em algumas das perguntas ou dos comentários dos nossos espectadores, né? O fato de que muitos pastores não têm esse compromisso forte com a fé reformada. Então, aqui entra a responsabilidade dos nossos concílios, dos nossos presbitérios, né? Dos nossos sínodos, no sentido de mostrar aos pastores atuais ou aos futuros pastores que eles precisam cumprir os votos da sua ordenação. É uma grande desonestidade, um grande pecado diante de Deus, você prometer que vai ser fiel aos padrões doutrinários da igreja e depois não fazer nada disso, né? Não cumprir essa promessa. Então, nós precisamos insistir para que os nossos pastores sejam íntegros, teologicamente falando, e moralmente falando também, né? E só assumam compromissos, só façam votos de ordenação, votos ministeriais, que eles realmente estejam dispostos a cumprir.
para que a nossa igreja, né, não perca a sua identidade teológica, que tem sido tão importante na sua caminhada e que tem sido um problema terrível para outras igrejas ao redor do mundo que perderam essa identidade e tomaram caminhos extremamente perigosos e preocupantes. Então, nós precisamos estar atentos a essas questões e procurar preservar e ser fiéis com todo empenho, com toda dedicação aos nossos valores e à nossa identidade confessional. Amém. Amém. Sábias palavras, professor. A última pergunta, professor, é quais os principais livros para se entender a história do presbiterianismo? Olha, existem vários livros muito bons. De um modo geral, os livros de história da igreja, principalmente de autores protestantes, autores evangélicos, eles já vão ter algum material sobre a história do presbiterianismo, né? Mas nós temos obras mais específicas, como um livro chamado O Cristão Presbiteriano, da editora Cultura Cristã, de Sean Michael Lucas. Sean Michael Lucas, O Cristão Presbiteriano. Então aí tem bastante informação relevante a respeito da história do presbiterianismo, principalmente nos Estados Unidos, e também tem um capítulo adicional que eu escrevi para ser incluído nesse livro, falando sobre o presbiterianismo no Brasil, né? Então é isso, existem várias obras da nossa editora Cultura Cristã que tem material muito, muito valioso, muito relevante. Mas é isso, então uma boa maneira é começar pelos livros de história da igreja em geral, que vão ter sessões sobre a história do movimento reformado, sobre a história do presbiterianismo, e depois aqueles livros que são mais específicos sobre essa história, como esse do Sean Michael Lucas, O Cristão Presbiteriano. Também um livro que eu publiquei junto com o reverendo Adão Carlos Nascimento, e que tem um título curioso, que todo presbiteriano inteligente deve saber, e que também tem um material breve, mas rico de informações, bem didático, sobre a história do presbiterianismo, desde o começo até chegar ao Brasil, e também a história do presbiterianismo no Brasil. Então, esses são alguns livros que eu poderia indicar. Amém. Muito obrigado, professor. Professor, eu agradeço a sua participação aqui na live. Eu também agradeço ao pessoal que viu aqui a live. Quero fazer menção especial aqui ao Franco e Bruno, que é editor da João Calvino Publicações, um amigo especial meu aí. Agradecer também a minha noiva aí, Laís, que compartilha bastante a live, me ajuda a divulgar a live. Quem seria eu sem minha auxiliadora, minha noiva querida? E te agradecer mais uma vez, professor, por aceitar o convite, né? Acho que é a segunda ou terceira vez já que você aceita o convite prontamente para falarmos sobre a história da Igreja Presbiteriana. O senhor é um amigo querido, ao qual eu desejo que Deus continue abençoando grandemente o seu ministério, tanto profissional quanto o seu ministério pastoral de estudos. Então, professor, é uma honra ter aqui o senhor e que Deus possa continuar abençoando os seus estudos mais e mais. E, pessoal, essa aqui é a nossa segunda live do nosso especial Reforma, da História da Reforma Protestante, na página História da Reforma. Amanhã teremos uma live com Ian Mezen, que é administrador da página Cristianismos Orientais. E na live de amanhã, iremos falar sobre a história da reforma na Transilvânia. Tá? Para quem acha que Transilvânia só se resume a Conde Drácula, não. Teve a história da reforma protestante lá. Para quem não conhece, um dos grandes reformadores da reforma protestante na Transilvânia foi o bispo Peter Merhelius. Então, iremos tratar da reforma protestante na Transilvânia amanhã. Então, pessoal, eu agradeço a todos que viram, compartilhem a live, sigam o professor Alderi Matos, aqueles que puderem também estudem na Mackenzie, estudem no Andrew Jumper. Eu também tenho um curso de História da Reforma Protestante aí, que o Deniro Machado gravou para mim. Se aqueles que vocês quiserem adquirir, adquiram e entrem em contato comigo. Professor, mais uma vez, obrigado. Suas últimas palavras, professor Alderi. Mais uma vez, Felipe, obrigado por essa
oportunidade. Parabéns por essa iniciativa, por esse programa, né, que você apresenta e que, sem dúvida, tem sido tão útil para tantas pessoas. E então, deixo a minha saudação final a todos os participantes e lembrar uma coisa que evidentemente ficou implícita o tempo todo, mas que é bom que fique também explícito, né? O fato de que o centro da teologia e da fé reformada é o nosso Deus. E tudo aquilo que nós falamos Amém. é em função do louvor do nome. E então, a respeito da, da minha página, site, História da Igreja, se você tiver hiperatividade, Deus os abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado, professor Alderi. Obrigado. Pessoal, a live vai continuar gravada para aqueles que quiserem ver depois. Muito obrigado, professor Alderi. Tenha uma ótima noite aí nos Estados Unidos. Fica na paz.